E aí pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Luna, engenheiro civil projetista de instalações prediais. E nesse vídeo a gente vai fazer aqui as instalações elétricas da cozinha com área de serviço, tá? Então vamos lá. O primeiro passo que a gente tem a fazer aqui é o quê? Definir os pontos de utilização, né, da instalação elétrica. Então a gente tem aqui a cozinha, é a mesma cozinha dos vídeos anteriores, tá? E aí a gente vai ter a iluminação, que são os pontos de luz, né? Vai haver tomadas também, os interruptores para comandar a iluminação, né? E a gente vai lançar aqui também o quadro de distribuição. Por quê? Porque a cozinha é um local muito propício, né? Para a gente ter instalado o quadro de distribuição. A recomendação é que o quadro seja colocado em um ponto mais central possível da casa, do apartamento, né? Para evitar muitas perdas de material, né, na instalação dos circuitos. Contudo, independente desse ponto central, a cozinha é um ambiente de preferência, né, para se instalar o quadro de distribuição. Então a gente vai fazer essa instalação também. E a gente vai aproveitar e instalar em algum local aqui a campainha, né, da residência e direcionar o interruptor da campainha para um outro local aqui de previsão. Então, o que é que ocorre aqui? Vamos ver a questão da iluminação, né? Sabemos que a norma que rege as instalações elétricas, né, em baixa tensão é a norma 5410 da BNT, instalações elétricas de baixa tensão. Então vamos ver o que é que ela determina para a iluminação, tá? Então tem esse item aqui, 95212, que ele fala o seguinte, né? Em cômodos ou dependências com área igual ou inferior a 6 metros quadrados, deve ser prevista uma carga mínima de 100 VA, tá? Então vamos dar uma olhada aqui na área dessa cozinha. Eu vou pegar fazer a medição aqui, daqui para cá. Então a gente fez a medição na diagonal, por quê? Porque aqui embaixo mostra. Eu espero que dê para vocês enxergarem aí, né, no vídeo. Distância X 3.11, distância Y 1.59. Então vamos adotar 3,20 por 1,60, né? 3,20 por 1,60. Essa distância aqui na verdade é 1,60. Foi alguma questão de desenho aqui na planta baixa. Que em alguns códigos de obra, né, é a largura mínima para a cozinha. Então 3.20 vezes 1,60. 3.2 vezes 1.6, 5.12. Então vejam que essa cozinha, de tão pequena, ela é menor do que os 6 metros quadrados aqui do item, né? E aí ele diz que pode ser previsto uma carga mínima de 100 VA. A partir daí, os cômodos acima de 6 metros quadrados, a previsão é que se instale 100 VA para esses primeiros 6 metros quadrados, né? E depois você acrescente 60 VA para cada aumento de 4 metros quadrados inteiros. Então você vê aqui que para precisar de mais um ponto de luz, essa cozinha teria que ter pelo menos 10 metros quadrados, né? E ela não tem. Então fica muito assim, a cargo do arquiteto, né, do próprio cliente e talvez até de nós projetistas também. Fica a cargo das pessoas, dos profissionais, definir se vai usar uma lâmpada só ou duas nessa situação aqui, porque a norma faz uma recomendação para carga mínima, né? A carga mínima, cargas mínimas. Então assim, eu aqui no meu projeto eu vou adotar duas lâmpadas, tá? Porque fica uma aqui mais na área de preparo de alimentos e outra aqui mais na área de lavagem de roupa e tal. Então deixa eu traçar aqui um eixo. E aí vou pegar aqui a minha simbologia. O meu programa ele lança os símbolos, mas eu já tenho pronto aqui para facilitar o vídeo, né? Então vou estar colocando. Eu coloquei aqui, mas na verdade não é esse local, né? Deixa eu fazer mais correto aqui. Eu vou separar uma área aqui da cozinha e um pedaço aqui da área de serviço, tá?
Então, pronto, essa aqui seria a área da cozinha, que é a área de serviço. A área da área de serviço. Muito bem, então a luminária da cozinha, ela vai ficar nesse ponto aqui, né? Ponto central. E aqui a gente vai ter a luminária do ponto de luz, né? Da área de serviço, tá? Então aqui eu posso botar um ponto de luz mais fraco, né? Não precisa ser esses 100 watts aqui. Pode ser um de 60 watts. Só lembrando, tá, pessoal? Eu não sei se eu já falei isso no outro vídeo lá de instalações elétricas do banheiro, que a norma também diz o seguinte, que essas potências aqui são a título de dimensionamento dos circuitos, tá? Então, hoje em dia ninguém usa mais uma lâmpada de 100 watts, né, nesse ambiente. Há alguns anos atrás houve a substituição assim, no mercado, onde se deu a preferência para lâmpadas fluorescentes compactas, né, onde lâmpadas de 23 watts fluorescente compacta são equivalentes em iluminação, né, naqueles fatores lá da parte de luminotécnica, a uma lâmpada antiga incandescente de 100 watts. Então aqui podia ser 23 watts, aqui 20 watts ou 15, né? Mas essa determinação aqui é a título de dimensionamento dos circuitos para esses locais onde nós não estamos usando a norma de dimensionamento, né, de iluminação para ambientes de trabalho, tá? Então, tá aqui os dois pontos, estão aqui os dois pontos, e a gente agora vai definir o quê? Onde será o ponto de comando de cada um desses dois, tá? Mas antes disso, eu acho melhor a gente fazer aqui o lançamento do local do quadro. Então deixa eu pegar aqui o símbolo do quadro. Tá aqui o quadro de distribuição. Então uma boa parede, né? Aqui é muito conturbado, né? De coisas, já ali é mais longe. Logicamente que uma boa parede para colocar seria essa daqui. Então deixa eu levar esse quadro de distribuição para lá. Pronto, então aqui seria um bom local, né? Tudo bem. E agora definir os locais dos interruptores para essas lâmpadas. Pode ser um interruptor duplo, mas a gente pode adotar um interruptor simples para cada lâmpada desta. Cada lâmpada dessa, tá? Então vamos levar lá o interruptor simples para ser colocado aqui. A gente coloca logo na entrada, né, para acender a lâmpada da cozinha. E o outro a gente pode colocar, logicamente, próximo da área de serviço aqui. Pode ser até aqui. Ok, então definimos os pontos de utilização para iluminação. Agora, deixa eu, antes de passar para as tomadas, acrescentar aqui, já que ele faz parte do mesmo circuito, né, vai fazer, o ponto de campainha. Então vamos levar aqui uma campainha, né, que é esse símbolo, para lá. Por quê? Porque a cozinha também é um local onde se costuma instalar essa campainha, pelo menos em apartamentos, né? Então a gente traz para cá. E aí o interruptor da campainha ele vai ficar em algum local fora, lógico, do apartamento. Então eu vou levar aqui a título de previsão, vou deixar ele aqui fora. Tá? Ok. Agora a gente vai passar a estudar a questão das tomadas, tá? Dos pontos de força aqui, dessa cozinha. Então o que é que a gente tem aqui para ser alimentado com tomada? A gente tem a geladeira, a gente tem o fogão, né, por conta dos acendedores, e a gente tem a máquina de lavar. Então geladeira a gente costuma adotar, eu tenho aqui a simbologia, mas como a gente vai mexer aqui também com a potência, né, dos equipamentos agora, no que diz respeito à tomada, então eu vou fazer o lançamento com o meu programa aqui. Então eu costumo adotar 600 VA, né, para a geladeira. Obviamente que ela pode ter menos. No mercado
Tem geladeiras que gastam menos que isso, mas é uma questão minha, a título de dimensionamento do circuito, lançar essa potência, tá? Então, tomadas, vai ser uma tomada a 1,10, né? Uma tomada de média, tomada média que a gente chama, a 1,10 metros do piso, né? Do nível do piso. Então, eu vou colocar aqui para acrescentar a potência da tomada. 600 watts, né? Então, eu vou colocar aqui, atrás da geladeira. Ok. O circuito a gente fala sobre a divisão deles, né? Mas eu sempre costumo adotar o número 3 para a cozinha. Por quê? A gente tem um apartamento de tamanho pequeno, onde a iluminação vai ser o circuito 1 e as tomadas de uso geral dos outros ambientes seria o circuito 2. Tá? O que é que acontece? No caso de cozinha, há uma determinação da norma, aqui nas tomadas, que as tomadas de cozinha elas devem ser alimentadas por um circuito exclusivo para elas, tá? Deixa eu achar aqui qual é o trecho da norma que fala disso. Pronto, tá aqui, do item 953, né? Que fala a respeito de divisão da instalação. Aqui, os pontos de tomada de cozinha, copas, cozinha, área de serviço e locais análogos devem ser atendidos por um circuito exclusivamente destinado à alimentação de tomadas desses locais. Então, as tomadas de uso geral do restante do apartamento, da casa, não devem ser alimentadas no mesmo circuito da cozinha, né? E vice-versa. A gente coloca um circuito para a cozinha, para as tomadas da cozinha. Então, temos aqui a tomada da geladeira. Vou lançar aqui a tomada do fogão, tá? A gente lança ela agora tomada baixa, né? Vou pegar aqui a 30 centímetros de altura. E a potência? A potência eu costumo adotar 300 VA, 300 watts para a tomada do fogão. Tá? Aqui está. E a máquina de lavar, eu também costumo adotar a mesma potência da geladeira. Tá? Essas potências elas não tem na norma NBR 54. Assim, você tem que buscar na literatura técnica, né? E existe também algumas normas técnicas de concessionárias de energia que descrevem essas potências, tá? Desses equipamentos aí de utilização. Então vocês podem fazer essa consulta nas normas da concessionária também. Então eu vou estar acrescentando aqui a mesma tomada, só que aí eu vou colocar uma potência de 600. Eu coloquei tomada baixa, mas no caso aqui da máquina de lavar é bom que seja uma tomada média também, né? Porque é uma área molhada, né? O fogão aqui está próximo, mas tem uma divisão aqui, uma divisória. Então eu vou adotar a tomada baixa, a 30 centímetros de altura do piso, tá? Então tá aqui, perdão, vou adotar a tomada média, a 1,10 do piso. Então, potência 600, agora sim. Aqui na região atrás da máquina. Certo, será que tem mais algum ponto de utilização? Aqui eu acredito que não, né? Ou sim, a gente pode ter aqui o micro-ondas, né? Então vamos acrescentar na verdade tem mais dois locais aqui de tomada, tá? A gente tem que prever tomada para o micro-ondas e também tem uma observação na norma importante que eu vou falar a respeito da pia. Então vamos acrescentar aqui uma tomada para micro-ondas, agora uma tomada alta, a 1,90 do piso. E o micro-ondas ele tem uma potência considerável, tá? A ser adotada aqui para efeito de dimensionamento de circuito. Eu costumo adotar 1200 watts.
Ele é menos, tá? Ele é bem menos, mas ele tem uns picos de corrente, né, quando são ligados, e aí é bom a gente adotar mais potência para o circuito. Então eu vou colocar aqui. Vejam bem, essa cozinha de tão pequena, ela... Posso até apagar essa indicação para não ficar duas. Há uma dificuldade aqui com o local do micro-ondas, tá? Existe uma janela aqui. Se essa janela fosse mais para cá, ficava mais fácil. Eu não vou fazer essa mudança agora, porque a gente tem que seguir a arquitetura. Mas, de alguma forma, o pessoal de arquitetura, né, deve tentar prever aqui o micro-ondas nessa região, né? Não sei, a um nível um pouco acima da geladeira. Talvez fique muito alto. Mas, enfim, eu não vou entrar nesse mérito da questão, tá? Então eu vou apenas lançar aqui os pontos para a gente ver como é que fica essa instalação elétrica. Então tá aqui. E por fim a questão da pia. O que é que a norma diz? A norma diz que na pia, deixa eu voltar lá na parte de tomadas. Aqui nesse item, né, que a gente estava olhando. A gente olhou um outro item. Nesse item 9522, diz aqui que... Tá aqui, achei. Sendo que acima da bancada da pia deve ser prevista, no mínimo, 2 tomadas de corrente, no mesmo ponto ou em pontos distintos, tá? Então tem que haver uma tomada acima da pia para poder atender a norma. E essa tomada tem que ser dupla, né? Para você evitar de estar fazendo 2 tomadas, então você bota uma tomada dupla aqui. Isso aqui é para usar de repente num liquidificador, né? Ou outra coisa do gênero. Então vamos colocar aqui uma tomada média, só que dupla. Tem essa simbologia aqui, né? E aí a gente adota uma potência aqui, o dobro, né, de uma tomada de uso geral simples, que é 100 watts, a gente coloca ela como 200, já que é uma tomada dupla. Então vou colocar aqui sobre a pia. Ok. Pronto, tem todos esses pontos, né, de utilização. Ainda a respeito de tomadas, a norma fala neste mesmo item que a gente deve distribuir as tomadas em cozinhas, copas, área de serviço, de forma tal que deve ser previsto no mínimo um ponto de tomada a cada 3,5 metros, tá? Ou fração de perímetro. Então, sempre que você encontrar 3,5 metros de perímetro, você tem que lançar uma tomada. Se passar de 3,5, você já lança outra. Então o que é que ocorre? Veja que aqui já é um ambiente bem alimentado com tomadas, né? E aqui a gente tem essa tomada da máquina. Essa largura aqui está dando 13,27, não chega nem nos 3,5, né, que a norma exige. De modo que se você fizer a verificação aqui do perímetro, aqui é a entrada da cozinha, né, você vai ver que essa quantidade de tomadas ela já atende a essa exigência da norma, tá? De repente a pessoa poderia lançar mais uma tomada aqui a gosto, né? Mas nesse caso aqui na aula eu não vou lançar não. Então, ok. Próximo passo agora é a gente lançar, né, fazer o lançamento dos eletrodutos que vão alimentar todos esses pontos de utilização, tá? E que eletroduto é esse? São aquelas mangueiras flexíveis, né, corrugadas, que ficam embutidas na laje, nas paredes, né? E o caminho deve ser tal que eu possa levar os cabos, né, os circuitos de alimentação. Aqui no caso a gente tem 2 circuitos, que é o de iluminação de tomada, até os pontos de utilização, tá? Então, o que é que eu posso fazer aqui? Eu posso começar lançando o eletroduto aqui entre as lâmpadas, né? Tá aqui. Deixa eu só corrigir que isso aqui é a simbologia para eletroduto no piso, né? Tá aqui no teto, agora sim. Então eu venho aqui e lanço. E a partir daqui das lâmpadas, eu vou
alimentar as regiões onde há os pontos de tomada, de interruptores e tudo mais. Tá? Então lançar aqui. Vocês vejam que eu já estou lançando aqui com um diâmetro de 3/4. Depois a gente verifica esse diâmetro, né? Se atende. Então eu venho para cá, ó. Obviamente, se você tem uma tomada alta aqui, né, você dá preferência a lançar o eletroduto para ela. Dessa tomada você vai e desce pela parede para essas outras aqui, tá? Então agora a gente tem esse recurso aqui no programa, né, de lançar os eletrodutos em parede de forma indireta. Seria o quê? Eu escolho primeiro ponto, escolho o segundo ponto, afirmo que vai ser uma parede só e digo a direção. Então meu software, meu programa ele já lança, tá? Mas você pode fazer isso aí manualmente também. Então o mesmo eletroduto deste ponto para este ponto em uma parede e nessa direção. Muitas vezes eu costumo lançar, deixa eu apagar aqui só para mostrar, eu costumo lançar também dessa forma. Eu indico os dois pontos e não indico que é uma parede, tá? Eu vou e lanço diretamente. Só que às vezes ele dá esse tipo de falha aqui. Então eu faço o que? Eu indico os dois pontos e vou lançando manualmente também. É possível fazer isso aqui no meu programa, né? E nos programas que vocês têm aí, e até no próprio AutoCAD, deve ter esse tipo de recurso também. Ok, e aqui a região onde a gente vai alimentar esses dois trechos, né, da instalação. Então eu posso descer aqui direto, tubulação em arco, vindo pelo teto, né, para o ponto aqui do fogão. Né. Também descer aqui para alimentar a máquina. Né. No caso, quando nós temos aqui interruptor e tomada juntos, é de praxe a gente descer primeiro no interruptor. Tá? Para quê? Para que economize no fio de retorno aqui. Para que o retorno não precise estar passando pela tomada. E aqui uma outra tubulação para ligar os dois na parede. Ok. Agora a gente vai lançar aqui um eletroduto para atender o sistema aqui da campainha, tá? Vai para a campainha e depois vai até o botão de campainha que fica em outro local, né? Então posso vir por aqui. Até chegar aqui no interruptor da campainha. Essa campainha, ela pode ser lançada no mesmo circuito da iluminação, tá, gente? Então, vou até indicar aqui o circuito, que seria o circuito 1 também, da campainha. Certo. Agora a gente faz o lançamento aqui para esse interruptor. Vou lançar aqui a tubulação, né, para chegar nesse interruptor. E por último, lançar aqui o tubo, né, o eletroduto do quadro para esses itens da instalação. Né. Então venho aqui para essa lâmpada que é mais próxima e faço esse lançamento. Muito bem. Agora a gente vai partir para o lançamento dos condutores, né? Dos cabos, né? Que vão alimentar todos esses pontos de utilização. Então, como a gente já comentou, a gente tem aqui dois circuitos, o circuito 1 de iluminação e o circuito 3 de tomadas. Tá? Então a gente pode fazer esse lançamento voltando, vindo do ponto de utilização até chegar no quadro. Então vamos lá.
Falando a respeito dos condutores, né, dos cabos, a gente sabe o quê? Que existe... Como é que é o funcionamento, né? Eu já falei isso no vídeo anterior, mas eu vou mostrar de novo. O funcionamento da iluminação. Você tem aqui a lâmpada, onde chega um fio fase com energia, né? E outro fio neutro. O cabo fase e o cabo neutro. E o cabo fase ele tem que ser interrompido aqui para você poder comandar esse equipamento. Então, na prática, o que é que você vai ter? Você vai ter o fio fase indo para o interruptor, o retorno voltando do interruptor para a lâmpada e o cabo neutro, né, indo direto para a lâmpada. Então, deixa eu levar esse diagrama para lá, né, para a gente fazer. Ok, então vamos pegar esse trecho de tubulação e lançar o fase e o neutro da iluminação. E aí a simbologia. A gente tem aqui a simbologia, né? Fase, uma linha, neutro, uma linha com essa curva aqui. O retorno é metade da linha e o terra é como se fosse um T, né? Tá aqui a simbologia. Então vamos voltar lá. Lançar aqui o eletroduto no circuito 1. Perdão, lançar os condutores, né? E a gente precisa definir qual vai ser a seção desse condutor que a gente vai lançar. Então, a gente tem cabos de 1,5, de 2,5. E para saber isso, a gente vai observar a norma. Então, vamos ver o que é que a norma fala de condutores, né? Existe essa tabela aqui, que é a 47. E aí, circuitos de iluminação, eles têm que ser atendidos por, no mínimo, 1,5 milímetros. Circuitos de força, que são as tomadas, no mínimo de 2,5. Tá? Existe também a recomendação de que a gente separe os dois. Né? Tá aqui, ó. Item 4255 da norma. Os circuitos terminais devem ser individualizados pela função dos equipamentos de utilização. Em particular, devem ser previstos circuitos terminais distintos para pontos de iluminação e para pontos de tomada. Tá? Então, voltando aqui na tabela, vamos lançar o circuito de iluminação com seção de 1,5. Então tá aqui, 1,5. E aí o que é que eu vou precisar para aqui? Para a lâmpada, para o interruptor? Eu vou precisar que chegue um fase e um neutro. Então tá aqui. Aí o que é que vai acontecer? Chegando nessa região aqui da instalação, o fase e o neutro, eu preciso direcionar esse fase para o interruptor. E depois voltar com o retorno. Então eu venho aqui e lanço o mesmo cabo, né? Fase e retorno, não o neutro. Certo. Então veja como é que ficou. O fio neutro, ele vem e chega, o cabo neutro vem e chega na lâmpada e fica. Enquanto que o fase, ele passa pela lâmpada, por aqui pela instalação da lâmpada, mas não a alimenta, tá? Ele passa direto e vem até o interruptor. Do interruptor, ele volta em forma de retorno, e aí sim, ele é conectado na lâmpada. A gente precisa agora do circuito de tomadas, né? Então a tomada, o que é que a gente tem para a tomada? A gente tem aqui o esquemazinho. É um fase e um neutro chegando com um aterramento. Tá? Então vamos lançar aqui o circuito número 3 de tomadas. E como a norma diz na tabela, tem que ser no mínimo 2,5 milímetros, né, a seção. Então eu coloco aqui fase, neutro e terra. Eu retiro o retorno, né, e vai ser fase, neutro e terra. Ok. E agora?
Agora eu preciso lançar esses circuitos, né, até chegar nas tomadas. Então eu venho aqui com o mesmo circuito. Eu preciso acrescentá-lo nesse eletroduto aqui. Circuito 3, fase neutro terra, né? E nesse eletroduto aqui. Fase neutro e terra. Por fim eu posso manter essa simbologia, então eu acrescento aqui também, para ficar bem claro, tá? Mais um circuito. Ok. E agora o que é que eu faço? Agora eu vou fazer a alimentação dessas tomadas aqui, tá? É o mesmo circuito. Fase neutro e terra, circuito 3. Tá aqui. Muito bem. E a questão da campainha. A campainha ela vai funcionar como se fosse uma lâmpada, né? Então o mesmo raciocínio que a gente tem aqui para a lâmpada, a mesma forma de montar a gente vai montar para a campainha. Então eu vou trazer o fase e o neutro do circuito 1 para cá, para onde fica a campainha, né? Com 1,5 de seção. Tá aqui, fase e o neutro, retirar o terra. E vou lançar para o interruptor o fase, né, e o retorno. Então o fase passa direto, vai para o interruptor e volta o retorno. E o neutro chega aqui na campainha, junto com o retorno, tá? Então a gente vai ter aqui, nesse trecho, um fase e um retorno da campainha. Ok. Agora o que é que a gente faz? A gente vai partir para lançar esses dois circuitos nessa tubulação, tá? Então vamos lá. O circuito 1 de iluminação é fase e neutro. Está aqui lançado. E o circuito 3 de 2,5, né? A seção dele, 2,5 milímetros quadrados. Vai ser o fase, o neutro e o terra. O que é que está faltando aqui? Vocês conseguem observar? A gente vê que agora só está faltando aqui a alimentação desse interruptor, né? Então vamos lançar lá, circuito 1, seção 1,5, o fase e o retorno para o interruptor. Está aqui. Muito bem. E aí o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer a verificação na questão dos diâmetros desses eletrodutos, tá? Eu lancei tudo com 3/4, mas vamos verificar se 3/4 é um diâmetro que atende a essa instalação, tá? Então como é que a gente faz? A gente segue o que diz a norma nesse item, né? 621116, que deve-se ter uma taxa de ocupação de no máximo 40%, né, dentro da seção lá do eletroduto, tá? A gente sempre adota isso aqui, até 40%, para ficar uma folga no eletroduto, para ser fácil, né, de passar os cabos e futuras expansões. Então eu tenho aqui na literatura, eu tenho aqui essa tabela, né? Que a gente pode olhar aqui. Essa tabela é o seguinte, eu falei no outro vídeo lá do banheiro. A gente tem cada cabo aqui com a área que ele ocupa, né? Individualmente. Então, por exemplo, a gente tem aqui o cabo de 1,5 milímetros de seção nominal. Isso é a área do cobre, mas juntando com a parte de isolação, né, do cabo, ele chega a 7,1 milímetros quadrados. E o de 2,5 a 10,7 milímetros quadrados. Então o que é que eu faço? Eu pego a quantidade de cabos que tem, verifico essa área aqui total, né? E vou para essa tabela aqui. Ó. Essa tabela aqui ela já me dá, apesar de ser eletroduto PVC rígido, a gente usa para o eletroduto flexível também. Então ela já me dá a taxa máxima de ocupação, né,
por cada diâmetro de eletroduto. Então você tem aqui 40, já calculados 40%. Então vamos fazer aqui de forma bem prática. A gente pode inclusive adotar qual dessas tubulações aqui provavelmente vai ser a tubulação mais carregada de cabos. Essa aqui, né, de saída do quadro, que sai diretamente do quadro, e essa aqui que tem uma quantidade de cabos semelhante, tá? Então a gente já sabe que o máximo de cabos que vai ter aqui, pelo menos nessa cozinha, é isso daqui. Então veja que também é igual a essa quantidade aqui. Então são 2 cabos no circuito 1 e 3 cabos no circuito 3. Então vamos lá. Cabo de 1,5. A gente vai ter 2. Então 7.1 vezes 2. Está aqui. E cabo de 2,5 a gente vai ter 3 cabos. Então 10.7 vezes 3. 32,1. Mais os 14,2. Vai dar 46,3. Então vejam. O eletroduto que eu costumo usar, que é o de 20 milímetros, ele já atende, né? Se você chegar até 85 milímetros quadrados, você vai estar ocupando até 40% da área da seção, do eletroduto. Então aqui você vê que ele já atende e com isso eu posso manter tudo em 3/4. No outro vídeo eu falei que quando a gente não bota aqui a seção, é porque a gente elege um circuito, né? No caso aqui eu elegi o 2,5 para não indicar. E nas notas, aqui do lado a gente coloca circuito não indicado é de 2,5 milímetros quadrados. Para quê? Para diminuir um pouco, né, as informações aqui, ficar o desenho um pouco mais leve. Então o que é que acontece? Em eletroduto a gente também faz isso, tá? Tudo aqui é 3/4. Então a gente bota uma observação aqui do lado. Eletroduto cuja seção não seja indicada, né, cujo diâmetro não seja indicado, será de 3/4 polegadas, 20 milímetros. Tá? Mas eu vou fazer a indicação aqui de apenas 1, para ficar nítido aqui que a gente vai usar eletroduto de 3/4. Vou indicar esse daqui. Ok. Deixa eu afastar aqui essas informações. E agora a gente vai encerrar fazendo a verificação dos circuitos, tá? A quantidade de pontos que tem em cada circuito, para ver se esses condutores aqui de 1,5 e de 2,5 eles atendem. Inclusive, quando você vai fazer um projeto completo assim de uma residência, você faz primeiro todo o levantamento dos pontos, né, de utilização, iluminação, tomadas e tudo mais. Você faz depois a divisão dos circuitos, né, desses pontos de utilização, circuito 1, circuito 2, circuito 3, e depois você vê o quanto cada circuito tem, né, de pontos de utilização e de carga, para só aí você definir qual seção de cabo você vai utilizar. Você pode muito bem, por exemplo, pegar um apartamento ou uma casa, né, em que a quantidade de pontos de iluminação seja superior, né, à quantidade que um circuito desse de 1,5 suporta, né, que ele tem uma limitação. Então, onde é que a gente vê essa informação? Lá na tabela 36 da NBR 5410. Tá? Então tá aqui, tabela 36. Condutores de cobre com isolação PVC, 70 graus. E aí a gente tem aqui, ó, o método de instalação, né? O B1 seria os condutores dentro de eletrodutos embutidos em parede. E aí a gente tem aqui a seção nominal, 1,5 e 2,5. Tá? Então a gente faz essa verificação aqui. Ó. Pega aqui na coluna B1, né, 3 condutores. A gente percebe que o condutor de 1,5 suporta uma corrente de 15,5 amperes. Tá? E o de 2,5 suporta 21 amperes. Então como é que a gente verifica isso lá? A gente vai somar aqui as potências, né, dos pontos de utilização e vai dividir pela tensão.
tá? Essa fórmula aí é o que? Potência é igual a tensão vezes corrente. Vou escrever aqui. Deixa eu colocar aqui numa outra cor. Ok. Então, a potência P é igual a tensão U vezes a corrente I, tá? Ou seja, a corrente vai ser igual a potência dividido pela tensão. No caso aqui, a gente adota, na minha região, em várias regiões do país, né, a tensão entre fase e neutro é 220 volts, tá? 220 volts. Então é só a gente pegar aqui os pontos de utilização. Vamos olhar aqui a iluminação. A gente tem 101 watts e mais 60. Então deixa eu pegar a máquina aqui. 101 watts mais 60. 160 watts, que é a potência, dividido por 220, que é a tensão. Veja que dá menos que 1 ampere, né, de corrente. Então, logicamente que esse cabo de 1,5 aqui, ele vai atender. E as tomadas? Vamos recapitular aqui a potência das tomadas. Eu vou pegar aqui um texto aqui para escrever, tá? A gente colocou 1.200 para o micro-ondas. Colocamos 600 para a geladeira. Essa tomada dupla aqui ficou com 200, né? 200 watts. O fogão, vocês lembram aí que eu adotei 300 watts. E a máquina de lavar, eu adotei 600 watts, tá? 600. Então vamos somar essas potências, né? Dando zoom aqui para vocês verem. Vamos somar. 600 mais 300 mais 200 mais 1.200 mais 600. Então a gente teve aqui 2.900 watts definidos para esse circuito, tá? Então vamos escrever aqui, né? Na fórmula. Então, 2.000 aqui embaixo. 2.900 watts, que é a potência. Como é que eu vou achar essa corrente aqui? I igual a 2.900 dividido pela tensão. Então, fazendo a conta, 2.900 dividido por 220, a gente vai ter 13 amperes. Deixa eu fechar essa aqui. A gente vai ter I igual a 13 amperes para o circuito 3. E aí, será que atende? 2,5 milímetros, né, o cabo. Nessa coluna aqui você veja que ele suporta 21 amperes. Então o cabo ele suporta a potência do circuito, tá? Que a corrente do circuito, que é 13 amperes. E quando você for colocar um disjuntor para proteger esse circuito, o que é que vai acontecer? O disjuntor ele tem que ser tal que a sua corrente nominal seja maior do que a corrente que está sendo utilizada no circuito, né? E tem que ser menor do que a corrente que o cabo suporta. Ele tem que estar entre os dois, tá? Então, esse circuito é de 13 amperes. O cabo de 2,5 suporta 21 amperes. E a gente tem no mercado disjuntor de 16 amperes. Então você vê, eu não vou entrar agora na parte de proteção dos circuitos, mas você vê que o cabo de 2,5 ele suporta essa distribuição elétrica aqui, né? Tanto na questão da capacidade de condução de corrente,
né? Como também na questão de proteção, né? Ele é adequado aqui porque existe o disjuntor de 16 amperes para proteger esse circuito. Vejam bem, se essa corrente aqui tivesse dado acima de 16, o que é que acontece? Eu não poderia proteger mais esse circuito com o disjuntor de 16, tá? Digamos que desse 18 amperes. Eu teria que partir para o disjuntor de 20 amperes, que é muito próximo dos 21 amperes do condutor. Então, fatalmente, eu teria que passar o condutor para o próximo, né, o de seção 4 milímetros quadrados, que suporta 28 amperes, para eu poder não ter problemas aqui, tá? Eu ia ter aqui a corrente 18, o disjuntor de 20 e o cabo de 4 milímetros que suporta 28. Enfim, toda essa questão é vista quando a gente faz um dimensionamento geral da residência, né, do apartamento, e a gente define antes. No caso dessa aula, é uma aula mais prática para lançamento de circuitos, né? E aí por isso que eu deixei para fazer dessa maneira aqui, né, durante o lançamento do ambiente, dos circuitos do ambiente. Muito bem. E aí deixa aqui eu apagar, né, essas potências, porque essa informação ela fica depois quando a gente faz o quadro de cargas, né, do quadro. Então todas as potências ficam descritas lá. E por último a gente vai fazer o seguinte: a gente vai nomear esses retornos, tá? É costume a gente usar letras para nomear o retorno dos interruptores. Para quê? Para a gente poder identificar qual lâmpada será acendida por cada interruptor. Então assim, eu posso chamar esse interruptor aqui de A, deixa eu editar aqui. Não é? Posso chamar esse interruptor aqui de B. Então eu coloco essa indicação no circuito e coloco no próprio interruptor também, tá? Deixa eu pegar aqui um texto. B. E esse interruptor aqui seria o A. Então com isso a gente vê claramente, né? Lógico que aqui estava fácil de ver, mas numa instalação mais complexa isso é necessário, tá? A gente vê claramente como é que fica o comando de cada luminária, né? Qual interruptor acende as luminárias, cada luminária. E aí a gente faz essa indicação aqui na própria luminária também, tá? Então eu venho aqui e coloco B. Isso mesmo. E eu venho aqui e coloco o comando A. Ok. Tá bom, pessoal. Muito obrigado aí, tá? E até a próxima, até o próximo vídeo.